Oi pessoal, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, vamos lá. Durante centenas e centenas e centenas de anos, ou se você preferir, durante até milênios, a humanidade se faz a mesma pergunta. Parece que existe algo misterioso por trás disso. Parece que a mente humana trava quando você vai tratar de algumas coisas do reino de Deus. Mas para destravar isso, é preciso que o ser humano tenha atenção. Não acredito que seja de forma aleatória. Não, é proposital, para que você só entenda as coisas no tempo correto. Então, veja só. Lutas, duelos, guerras foram travadas, conceitos teológicos foram criados, até hoje tem correntes teológicas infinitas, uma loucura, coisa de gente doida, uma loucura, falando a respeito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então assim, a primeira coisa que eu preciso dizer a você é: eu não quero de forma alguma afrontar a sua fé, o seu entendimento, o seu conhecimento. Então eu quero que você seja feliz com o que você sabe, com o que você aprendeu. Porém, algumas coisas que precisam ser colocadas, e graças eu dou a Deus por viver num estado laico. Aqui a gente pode falar as coisas sem ter o perigo de vir alguém e explodir você com a bomba. Mas entenda o seguinte, preste atenção. Jesus, o Espírito Santo, Deus, essas criaturas, elas não pertencem a esse mundo. Se pertencessem, era aqui que elas viviam. Elas vieram de fora e são criaturas espetacularmente poderosas. Eles têm poder para fazer aparecer, surgir do nada um planeta inteiro. Então veja, a gente primeiro, para lidar sobre certos assuntos, a gente precisa aprender a entender quem está por trás. Então eu digo muito aos alunos: nós precisamos aprender a conhecer a Deus. O que há com a humanidade hoje, o que é que tem de errado nesse planeta? A falta de conhecimento de Deus. Por que Deus porque Deus está tão irritado com essa humanidade? Porque a humanidade quer saber de tudo. Você posta uma porcaria na internet, tem 1 milhão de curtidas, mas não quer conhecer a Deus. E muitos falsos profetas dizem que é impossível conhecer a Deus. Não é impossível conhecer a Deus. Não pode ser. Não faz o menor sentido alguém te criar e você simplesmente não ter acesso a esse ser. Não conhecer a esse ser. Deus é um ser facílimo de entender. Agora, ele tem características que a nossa mente humana não consegue comportar. Eu quero que você entenda o seguinte: tudo que tem na cabeça de Deus tem dentro de você. Só que está num lugar inacessível. Por quê? Porque nós não temos condições, nós não temos estrutura fisiológica para entender as coisas de Deus. Nós não temos como entender as coisas de Deus. O ser humano enlouqueceria. Mas vamos tentar destrinchar algumas coisas aqui, eu e você. Veja só, preste atenção. Jesus, por que eu amo tanto Jesus? Porque eu parei tudo que estava fazendo para seguir esse camarada. Porque ele, além de ser inteligente, você não vê na palavra nada que Jesus faça que vá contra ele ou contra a doutrina dele. Ele só fala sobre amor, ele só fala sobre alegria, ele só fala sobre prosperidade, só fala sobre felicidade, e isso é muito bom. Ele uma vez estava pregando e as crianças estavam perturbando. E um dos apóstolos disse a ele: quer que eu mande embora? Não, vai mandar ninguém embora, porque das tais é o reino de Deus. Ele, na realidade ali, quis fazer duas coisas. Primeiro, ele quis explicar que o reino de Deus pertence à criança. A criança não tem pecado. Essa balela de que a criança já nasceu com pecado original, nasceu com nada original, criança não tem pecado, pare com isso. E outra coisa, ele quis, como sempre fez, ele lançou ali uma parábola. O reino de Deus é das crianças, porque ele queria que você entendesse o reino de Deus como uma criança. Porque se você entender o reino de Deus como uma criança, fica muito mais simples você entender coisas altamente complexas.
coisas que grandes teólogos, grandes, milhares deles, tentaram entender e não conseguiram. Por quê? Porque Deus só destrava a memória de uma pessoa, Deus só destrava o conhecimento quando Ele acha que a humanidade precisa caminhar. A gente precisa sair do marasmo, do lugar onde nós estamos. A gente precisa caminhar, precisa ter mais conhecimento do reino que Jesus está lá fora preparando. Hoje nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Há correntes que dizem que são três seres diferentes. Há correntes que dizem que são um só ser. Há correntes que dizem que é um tipo de 3 em 1. Gente, por favor, eu vou agora, com a unção que me foi dada, com a autoridade que me foi dada, destravar. Agradeçam a Deus, o homem não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada para oferecer a vocês e eu não falo de mim. Se eu falasse de mim, para nada se aproveitaria. Eu falo de Deus e das coisas do reino de Deus. Então preste atenção, veja como é simples de entender. Primeiro, Jesus, em Pentecostes, Jesus disse: é preciso que eu vá para que o Consolador venha. Como é que pode isso? Como é que faz sentido na sua cabeça uma coisa dessa? Eu tenho que ir para que o outro venha. Você entende? Segunda questão, no Getsemane, Jesus orou e pediu a Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Como é que ele pode orar para ele mesmo? Qual é o problema que você tem em entender uma coisa tão simples? Mas eu vou te explicar. Eu vou abrir o teu entendimento e vou desfazer de uma vez só milhares, centenas de anos de uma teologia que não levou a humanidade a coisa nenhuma. Porque se tivesse levado, a gente já tinha parado de usar droga, de se explodir, de se matar, de fazer o que não presta. Entendeu? Você hoje vai receber uma revelação que vem do trono de Deus. Por quê? Porque Ele quer que você entenda. Então eu vou fazer da forma mais simples possível para que você possa entender, tá certo? Sobre Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa entender é que nós estamos trabalhando, nós estamos falando de seres altamente especiais, com dons e características com as quais você jamais sonhou e não vai ter a menor condição de entender, pelo menos não nessa vida. No futuro, se Deus permitir, Ele vai te ensinar. Davi tinha essa característica. Davi fez um monte de doideira, mas Davi tinha essa característica: eu quero inquirir no teu templo e aprender sobre tudo. Ele era curioso. Paulo, outro curioso, chegava a irritar Jesus de tão curioso que era. Mas Jesus amava Paulo. Por quê? Porque Paulo era curioso, queria saber sobre as coisas. Estes seres têm uma característica especial. Quando você quer conhecê-los, quando você quer conhecer o universo, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do universo espiritual. Eles explicam a você, eles têm prazer. Deus tem orgulho, prazer, Deus fica feliz quando você quer conhecê-lo. Ele se apresenta a você. Jesus é de todos o que eu mais amo, porque Jesus tem uma característica que eu particularmente amo muito. Jesus é alegre, Jesus é como uma criança, ele é brincalhão, ele sorri, ele chora com você. Se você chamar ele para tomar sorvete, ele vai. Se chamar para ir para o cinema, ele vai. Agora, em uma fração de milésimos de segundo, ele ele se transforma num guerreiro celestial invencível. E em questão de milésimos de segundo, muito mais rápido do que uma piscada de olho, se agrupa a ele um exército para proteger você. Se você for amigo dele, se você não for, desculpa, tá? Passa depois. Então veja, vamos tentar ver aqui, vamos ver se eu consigo colocar no papel para você entender. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos colocar na ordem correta. Deus no centro, a destra do Pai Jesus e o Espírito Santo.
Pessoal, 3 seres com personalidades complementares. Cada um aqui tem uma personalidade diferente. Deus, o pavio dele é bem curtinho. Jesus já é mais dócil, aguenta mais um pouquinho. O Espírito Santo, 100% amor e paz. Agora veja o que acontece. É preciso... Jesus estava aqui na terra junto com a gente, ok? Jesus vivia conosco. Era um propósito. Depois eu te explico isso no canal Operação O Galileu. Se você quiser. Deus não é obrigado a amar você e você não é obrigado a amar Deus. Mas vamos supor que esse seja Jesus. Jesus veio, ok? Mas precisou voltar. Mas antes de voltar, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está até hoje conosco, nos protegendo, intercedendo por nós. Por isso é inadmissível qualquer tipo de ofensa contra o Espírito Santo. Deus não aceita, nunca vai aceitar. Por quê? Porque é este mesmo Espírito que, além de cuidar da gente, leva as nossas orações e intercede por nós junto a Deus. Porém, entenda, esses 3 seres se agrupam e formam um único ser. Eles são a mesma pessoa. Os 3, de tempos em tempos, se agrupam e se tornam uma única pessoa. O universo é grande e vasto demais para ser controlado por um só ser. Por isso, ele divide as atividades. Um vem para cá e o outro vai cuidar das outras partes do universo. Conforme ele mesmo disse, eu preciso ir para preparar morada, para que vocês tenham onde morar quando partir. Tá certo? Eu acho que com isso dá para desmontar um zilhão de teologias diferentes. A verdade é essa. A verdade que vem do coração de Deus é essa. Você não é obrigado a aceitar, tá certo? Aceita se quiser. Da mesma forma que para entrar no reino de Deus, você não é obrigado. Não vá achando que para entrar no reino de Deus, você entra como quem entra numa lanchonete. Você está enganadíssimo. Você não vai ver Deus, você não vai ver Jesus, você não vai ver Gabriel, Miguel, você não vai ver Moisés, você não vai ver nenhum deles, se você não se orientar, não criar juízo na cabeça. Há uma lei, nós temos aqui uma lei, um código penal. Lá no céu também existe lei, existe uma lei que rege todo o universo, e essa lei diz que para que você entre no reino de Deus, é necessário que você aceite a Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. E seja batizado nas águas. Jesus, quando foi batizado, não era bebê. Tinha 33 anos. João Batista batizou ele. Rapidamente veio o Espírito Santo sobre ele. E Deus passou para ele todo o comando de tudo. Entendem? Então veja. Para entrar no reino de Deus, você precisa ser, no mínimo, amigo de Deus. Quer fazer uma experiência? Quer fazer uma experiência agora? Você tem coragem de fazer uma experiência ou você é só crente de blá blá blá? Sai daí da tua casa, conta umas 10 casas e entra na casa da pessoa. Vai lá na cozinha, abre a geladeira, bebe água e espera para ver se ele não chama a polícia e manda te prender. Se é assim na casa de um estranho, quem foi que disse a você que você vai entrar na casa de Deus se não tiver aceitado Jesus Cristo como Senhor? Não vai não. E ele diz isso a você. Ele está cansado de dizer a você. O que falta a você é entendimento. O que você precisa ser, parar de ser, é um preguiçoso celestial. Você tem que parar de ser um preguiçoso. Porque eu quero dizer a você que do mesmo jeito que criaturas vão para o céu, Deus, o mesmo Deus, que é tão bonzinho, doce e amável, pode exterminar você com sopro. E ele faz isso, ele vive fazendo isso. Ele já fez no passado várias vezes e vai fazer de novo.
E ele vai dar com a porta na sua cara quando você chegar lá e não tiver aceito Jesus e não for amigo dele. Aceitar Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador é uma questão. Porém, ser amigo de Deus é outra completamente diferente. Deus pode não querer você na casa dele. E isso acontece, está escrito isso na palavra? Lógico que está. Mas eu preguei em seu nome, curei em seu nome, Senhor. Ei, dá o fora daqui, eu nem te conheço. Isso foi o que Deus disse. E o que Jesus disse? Pior ainda. Não temas quem mata o corpo, antes tema quem mata a alma, quer dizer, quem mata o espírito, perdão, quer dizer que o seu espírito pode ser morto. Um sopro de Deus e você já era. Se conserta com Deus, procura uma igreja qualquer, desce as águas, aceita Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da sua vida, porque aí quando você partir, você vai retinho para casa, sem conversa. Vai para casa. Por quê? Porque antes de ir para casa, você vai passar por um chuveirão celestial. Todo o seu pecado vai ser lavado lá. Eles vão limpar você e colocar você para dentro. Porque se você tiver uma partículazinha de pecado, você vai ser fulminado. Quando você nasce, você é branco, branquinho, alvo da cor de neve. Mas ao longo dos anos você vai acumulando tudo quanto é de porcaria. Aprende a fumar, aprende a se drogar, aprende a se prostituir. E tudo isso são manchas que vão sujando aquele espírito branquinho. Por isso que quando muita gente morre, vê um portal ou vê um túnel branco. O que é aquele túnel branco? É um catalisador. É onde o espírito é limpo para poder ter acesso ao outro lado. Se você se atrever a tentar chegar pelo menos perto de Deus, com o corpo cheio de mancha preta, tchau para você. Mas a finalidade desse vídeo é desfazer de uma vez por toda a mistificação que criaram em torno da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três criaturas que quando precisam se agrupam, porém quando precisam se desagrupam e vai cada um cuidar de uma coisa diferente, tá certo? É assim que eles funcionam, é assim que eles trabalham. Nunca use, sequer em pensamento, atentar contra o Espírito Santo. Deus não aceita. Por quê? Porque Jesus está fora, Deus está fora trabalhando, guerreando contra um exército de demônios infernais, uns seres que não param nunca de dar trabalho. Jesus está cuidando das moradas celestiais para quando você for. E o Espírito Santo está aqui ajudando a você, tá bom? Beijo no coração, fiquem na bênção, fiquem na paz. Procurem uma igreja, deixem o orgulho de lado, porque lembrem-se que foi o orgulho que ferrou com a humanidade. Começou por Lúcifer. Lúcifer era um querubim ungido, coisa mais linda do mundo, mas dentro dele tinha um cisquinho preto. Entenderam? E o cisquinho preto ele transferiu para toda a humanidade. Por isso que Jesus teve que vir, ser crucificado, sofrer, passar por tudo. Muita gente disse que foi por amor, e de fato foi por amor, mas antes foi uma questão jurídica, para abrir uma lacuna para que você pudesse voltar para casa em paz. Volta para casa em paz. Não haja como um ser humano estúpido. Não faça isso. Você vai dar conta no final. E não adianta vir com esse papo de teologia barata, comprada em banca de revista. Porque você, daqui a alguns anos, eu não preciso ser profeta para profetizar que daqui a 100 anos, nem eu, nem você vai estar mais na face desse planeta. Então não adianta a gente ficar se degladiando aqui. Eu queria apenas explicar isso aqui. Isso é importante. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem são? Cada um tem sua função. Ok? Fiquem na bênção, fiquem na paz. Que o grande e poderoso Deus de Jacó, Criador de todo o universo, aquele que te criou, entregue a você todas as bênçãos a que você tem direito. Não chegue na presença de Deus como um mendigo. Ele tem ódio, ele tem raiva. Não entre como um mendigo, entre como um guerreiro. Lute pelo que você quer. O céu se toma à força. Jacó não dançou valsa.
com Deus. Ele tomou no tapa a bênção que era dele. Se você está com um problema, não se volte contra Satanás, porque Satanás já era, já foi. Volte toda a sua atenção, toda a sua orientação, volte o seu canhão para Deus. Lute com Deus, arranque de Deus na marra a sua bênção. Mostre a Ele que você é filho dele, que você foi feito por Ele, que você tem direito a uma vida digna. Amém? Fica na bênção, fica na paz.